Boa tarde, pessoal. Ótima terça-feira a todos. Vamos chegando para mais uma live da Chesf. Estamos aguardando aqui nosso convidado. Hoje a gente está fazendo uma live com uma parceria bacana com a FACHESF, né? Eles nos orientaram muito e nos ajudaram muito na produção desse material e na divulgação também. Então eu quero já agradecê-los de antemão, agradecer a Laura, que me orientou com toda a maestria e a capacidade técnica e profissional dela. Obrigado a todos. Vamos chegando. Hoje a gente vai falar sobre... O tema da live é efeitos da pandemia sobre a previdência privada. Isso mesmo. A gente vai estar aqui com Helder Falcão. Helder, ele atualmente é presidente da FACHESF. A FACHESF, para quem não sabe, é a Fundação Chesf de Assistência e Seguridade Social. É uma entidade fechada de previdência complementar, sem fins lucrativos, também denominada de fundo de pensão. O nosso convidado de hoje, o Helder, ele também representa a FACHESF no Conselho Deliberativo da ABRAP, Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar. Bem, meus amigos, deixa eu ver aqui se Helder já está conosco. Deixa eu convidá-lo para começarmos esse papo interessantíssimo. Helder ainda não está presente. Assim que ele entrar, a gente o convida. Pois bem, o evento, a live de hoje vai tratar de uma série de situações e de pontos importantes para tirar as nossas dúvidas sobre previdência privada. Entre essas questões, Helder vai falar um pouco como é que funciona a previdência privada no Brasil, né? Como é que ela se estrutura, como é que ela se apresenta, a condição dos autônomos, qual a preocupação que eles devem ter com relação à previdência privada. Ele vai fazer um comparativo entre previdência privada e a previdência pública. Então, vão ser vários pontos interessantes e a gente vai conseguir tirar várias dúvidas com ele. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver se ele já está aqui conosco. Ainda não. Eu acho que deve ter tido algum probleminha de conexão. Vamos aguardar mais. Ok. Laura, se você puder localizar Helder, deixa eu ver aqui pelos outros veículos. Aqui. Tá aqui com a gente. A internet está um pouco lenta. Paulo. Alô, Helder? Oi, Paulo, tá me ouvindo? Estamos te ouvindo. Agora eu não estou conseguindo te ver. Não? Não, tá. Vocês, o pessoal que está na live, está conseguindo ver Helder? A minha imagem aqui, Paulo, tá congelada. Na minha tela. Tá congelada, né? Vamos fazer o seguinte.
eu vou cancelar aqui sua chamada e Tá, vou chamá-lo novamente, tá combinado. bom? Joia. Ok. Vamos fazer outra tentativa. Isso é coisa da internet, minha gente. Normal para uma live. A gente está tendo muita oscilação com relação às lives no Instagram. Vamos lá, fazer outra tentativa. Opa! Oi, Helder, Paulo. Oi, a tô imagem ainda está ouvindo. congelada, mas É verdade. eu já lhe consigo ver. Aham, Consigo te ver já. Vamos ver se ele melhora ao decorrer da live, né? tá Eu bom, acho que deve ser alguma coisa de conexão. com Vocês certeza. estão conseguindo ver o Helder? Helder, você está me ouvindo bem, não tá? Tô, sim, muito bem, Paulo. Pronto, eu também estou te ouvindo. Vamos começar Uhum, o papo, porque aí no vamos, decorrer da live eu acho que o sinal pode melhorar. E aí a gente perfeito. começa, a gente te vê com a melhor imagem, né? Tá, Meu querido, eu falei um pouquinho aqui sobre a Fachesf, mas antes disso, de entrar mesmo no assunto e na própria fundação, eu queria que você falasse um pouquinho de você, da sua trajetória, sua passagem pela Chesf, você foi um dos tá, diretores da empresa. Fale um pouquinho. perfeito. Tá ok, Paulo. Eu tenho 84 para cá, eu tenho 36 anos que eu ingressei na Chesf, né? A minha entrada foi pela engenharia, mas depois eu saí circulando pelas diversas áreas da empresa. Eu fui para o suprimento, eu fui para a área de gestão na época que estava com aquele programa de implantação da qualidade total na Chesf. Depois eu fui para serviços gerais. Então, assim, eu, graças a Deus, foi uma experiência muito rica. Eu rodei bastante na empresa. Depois fui ser adjunto da diretoria, fui para recursos humanos. Em seguida, fui para a área de P&D da Chesf, também foi uma experiência riquíssima para mim. Quando criaram a divisão de benefícios, eu fui o primeiro chefe da divisão de benefícios, onde a Chesf decidiu congregar todos os benefícios. Foi aí que eu passei a ter uma ligação muito forte assim e quase que permanente com a Fachesf. Depois voltei da divisão de benefícios, voltei para o gabinete da DA, fui chefe de gabinete e depois, com uma satisfação muito grande, fui diretor administrativo por 2 anos e pouco, quase 2 anos e meio. Também para mim foi uma honra muito grande, um orgulho muito grande ter feito parte do corpo diretivo da Chesf. E aí foi quando surgiu o convite para ir para a fundação. Também foi uma satisfação enorme, né? E estou aqui completando o 4º ano, estou indo para o 4º ano que estou na fundação, e é um motivo também de satisfação e de um orgulho muito grande. Então, assim, rapidamente, esses foram os 36 anos aí da minha vida profissional. Maravilha. Ô, Helder, fala um pouco sobre a atuação da Fachesf, como é que ela funciona, a que público se destina. Faça um resumo desse histórico da Fachesf, Veja, desculpa. a Chesf é uma entidade fechada de previdência complementar, criada pela Chesf como patrocinadora. Ela tem 48 anos e ela atende do segmento, como o próprio nome diz, de previdência complementar, né? O empregado da Chesf, ele auxilia irrigar, o que ele tem de assegurado para ele é a aposentadoria do INSS e, somado a isso, a nossa previdência complementar. Então, a patrocinadora contribui, até 2001, contribuía 2 vezes o que o participante contribuía, e a partir de 2001, com a lei da paridade, ela contribui na igualdade, 1 para 1. Então, essa é a nossa missão, é propiciar esse complemento de rendimentos dos nossos colegas ao se aposentarem e também com um braço de saúde, Paulo, que nós administramos tanto o PAP
para a Chesf, como também temos os nossos 3 planos e agora o 4º plano ficando pronto praticamente para já ser lançado ao público, que é o essencial. Então nós temos 2 braços, um braço de saúde e um braço de assistência, que eu digo que são 2 coisas muito caras, né? Muito importantes para as pessoas. Então eu digo que na fundação, assim, o produto já acho que 80% de satisfação e de orgulho para as pessoas poderem participar entregando esses 2 produtos, que é saúde e previdência. Perfeito. Então vamos começar o nosso tema hoje. Eu queria que você explicasse um pouquinho como é que funciona a previdência privada no Brasil. Tá. A previdência privada, com os bancos aí que oferecem esse produto, se assemelha, eu digo, muito mais a um produto financeiro do que um produto realmente previdenciário. Mas, assim, eles estão no páreo, eles apresentam os seus produtos, e o que eu dizia sempre é que a gente tinha entrega de qualidade melhor a um custo menor, mas normalmente a gente não explorava isso. E de uns tempos para cá, a gente veio, Paulo, exatamente abrindo esse espaço nosso. Então, como a sigla nossa é FPC, Entidade Fechada de Previdência Complementar, esse fechado nosso, assim, eu sempre relutei bastante. E assim, a gente vem conseguindo não ficar tão fechado na hora que a gente pode agora, por exemplo, ofertar a nossa Previdência Complementar para os nossos familiares de até 4º grau, que é o Realize Prev, que a gente lançou aí no final do ano passado. Estamos indo para o 6º mês, com um patrimônio já próximo de R$500 milhões e chegando perto do 1000º participante. Então, assim, essa é um resultado importante da Fundação, ela conseguindo propiciar previdência complementar também para os nossos parentes de até 4º grau. E isso vai ser uma progressão geométrica, porque isso se expande na medida que você coloca seus parentes e eles os parentes dos parentes, e a gente pretende que isso seja uma grande oxigenação da Fundação. Beleza. Helder, o pessoal está falando aqui que está congelada a imagem, só está dando para escutar. E está travando também. Eu acho que seria bom a gente encerrar e retomar. Eu quero convidar todo mundo, porque geralmente tem acontecido muito. Na primeira entrada que a gente faz na live, ela oscila demais. E quando começa a travar, o ideal é a gente sair e depois retornar. E aí eu estou vendo que a gente está com uma média de 60 pessoas. Vou convidá-los todos novamente. Daqui a 1 minutinho, eu entro novamente e convido o Helder. E aí a gente retoma, tá certo? Teve um probleminha de conexão, aí a gente saiu e está retornando para poder ver se o sinal melhora. Vamos aguardar o mestre Helder para dar continuidade ao que ele estava falando. Deixa eu ver aqui se ele já está aqui com a gente. Ainda não. Daqui a pouco ele entra. Vamos aguardar uns minutinhos. Enquanto isso, quem já tiver tendo alguma pergunta, já pode ir mandando para a gente. Pode ser por direct ou então aqui mesmo no ao vivo. Vou aqui saudar todo mundo que está chegando. Acenar para a galera. Podem ir chegando. Pronto, o Helder já está aqui conosco. Vamos fazer uma tentativa de colocá-lo de novo.
Alô? E agora, Paulo, acho que agora melhorou. Melhorou um pouquinho, né? Sim, Pronto, meu querido. tá? Você estava falando sobre a previdência privada no Brasil, como ela se estrutura, né? Aí a Previdência Privada, como eu te disse, ela oferece os produtos, o PGBL e o VGBL, com suas características, e fortemente, assim, como eu disse, com a taxa de performance e uma taxa de carregamento, coisa que a gente agora, com esse plano abrindo para os nossos dependentes, nós estamos aí colocando uma taxa administrativa a menor que existe, assim, em termos de mercado, né, menos de 1% ao ano, e sem taxa de carregamento e sem taxa de administração. Então a gente consegue, você olhando numa série histórica, entregar sempre bem mais do que esses planos de previdência complementar abertos, os de mercado. Por quê? Porque o que eu digo é o seguinte: o nosso sistema é um sistema condominial. A gente só precisa ter o custo administrativo para assegurar o funcionamento da fundação. O restante, ele vai para a cota. Né? Enquanto que os planos feitos de mercado, eles são, como o próprio nome diz, eles são um negócio. Eles têm que rentabilizar os seus acionistas. E nada de errado com isso. A questão é que parte daquela rentabilidade vai para os acionistas do Itaú, do Santander, do Bradesco, de todos esses agentes. E o nosso, assim, esses acionistas são os próprios participantes. A gente só tem que tirar do custo administrativo o custeio do que é gerir aí a fundação. Então, isso nos dá uma vantagem competitiva muito grande. E que eu acho que a gente usava pouco essa vantagem competitiva e agora a gente vem fazendo isso. Não é só a Fundação Fachés que está fazendo isso. Já tem, eu acho que em torno de umas mais de 20 entidades que já abriram seus planos para os participantes e é o que a gente está fazendo, está caminhando e espera ter um sucesso muito grande com o Realize Prévio, a gente botando também junto conosco os nossos parentes de até quarto grau, porque a gente vai mostrar consistentemente que a gente tem um produto competitivo para entregar, sem falar com a possibilidade também de eles aderirem aos nossos planos de saúde, que também essa oxigenação é muito bem-vinda para a Fundação. Eu estou vendo aqui que Carla fez uma pergunta com base no tema que você está tratando, né? Ela gostaria de saber sobre o plano de saúde Fachesf essencial para quem aderiu ao Realize Prev. Pronto. Esse plano, assim, nós já mandamos para a ANS, nós já recebemos a aprovação com duas pequenas exigências que nós já cumprimos. Então, falta apenas receber o aval da ANS, ele estará pronto para a adesão. Ele é um plano, Paulo, que nós fizemos um piloto com ele. Ele é um plano restrito, ele é um plano de rede restrita. Ele vai atender aqui na área metropolitana do Recife, com 3 hospitais, um na Zona Sul, um em Piedade, né, um na zona, no centro e outro na Zona Norte, em Olinda. Ele é um plano com um custo bem mais baixo. Então, como eu digo agora, a gente tem 4 planos, com 4 segmentos assim, de custo e de público. Mas assim, a gente entende que há uma demanda, havia sempre uma preocupação das pessoas pedindo um plano assim mais restrito, mas por um custo menor. Então eu diria que aí dentro de no máximo 60 dias a gente deve estar fazendo as adesões aí dos novos interessados, dos novos participantes para o Fachés Essencial. E aí ele dando certo, ele será replicado nas capitais ou nos locais onde comporte um plano desse tipo. Aí a gente já está olhando, podemos replicar em Salvador, Teresina, Fortaleza, onde a gente encontre condições de implantar um plano desse tipo. Perfeito. Ô Helder, eu estou vendo que ainda a sua imagem continua congelada, né? O som está muito bom, a gente está vendo, está ouvindo tudo direitinho, mas a imagem ainda está congelada. Aí Laura nos deu uma sugestão aqui de você Sim? tirar o Wi-Fi e botar o seu 4G para a gente Ah, fazer um tá. teste se melhora. Vou fazer agora. Olha, tá melhorando. Tá melhor? Isso, agora Pronto. sim.
Agora eu estou te vendo bem e ouvindo bem. Meu Pronto, querido, os autônomos, né? certo? Qual é a preocupação que eles precisam ter na hora de escolher uma previdência ou buscar uma previdência complementar? Veja, Paulo, eu estava comentando hoje até de manhã numa reunião que nós estávamos com o Conselho Deliberativo. E todo dia eu recebo um release aí da ABRAP do que tá rolando, do que está acontecendo, do que está sendo publicado nas mídias. E hoje, no de manhã, estava a notícia lá daquela seguradora Allianz, de que 90% dos brasileiros eles não fazem poupança. Então eu disse, isso para a gente, para mim, é uma grande oportunidade. Isso é um pouco aquela metáfora daqueles dois vendedores de sapatos que desembarcaram no país e quando eles descem do avião, eles percebem que naquele país ninguém usa sapato. Aí um liga pedindo para remarcar os nossos, que até 4 meses atrás tinham uma fonte de renda, tinha um trailer, tinha um salão de beleza, o que for, e que de repente enfrentou essa situação, para mim é um exemplo claro de como ele precisa ter uma poupança para esses períodos. Então, assim, fica para mim muito, muito claro. Meu filho é da área da iniciativa privada, ele tem um negócio, eu digo a ele claramente que o momento de começar, inclusive, já passou, e eu comecei por ele, né? Desde eles pequenos, que eu fiz um plano de previdência complementar, fiz a portabilidade agora para a FACHES, abri as contas dele no Realize Prev, e eu mostro da necessidade do que é se começar isso enquanto jovem, porque com um tempo razoável e juro composto, você faz aí uma excelente reserva para o seu futuro. Perfeito. Helder, enquanto a gente está falando, tratando sobre o tema, vão surgindo Certo? as perguntas, né? Vamos ver Paulo. mais uma aqui. Eu não sei o nome dele aqui, mas está BB Tou FPE. Paulinho, aqui é Roberto, ó, ele falou aqui. Aqui é Roberto do DGPE. A minha Certo. pergunta: será que a FACHESP pode ser sustentável com todas as mudanças por vir? Eu não tenho dúvida, Paulo, que ela busca sempre a sustentabilidade. Eu sempre digo que as mudanças que vierem, a gente precisa estar de forma sustentável e competitiva. Porque se assim estivermos, assim, a gente não precisa ter receio do futuro que virá. Então, assim, a gente não pode, na hora que a gente foi para o Realize Prev, a gente está buscando ter mais uma fonte de receita, além da patrocinadora Chess. Então, a gente está buscando diversificar, está buscando ampliar essa condição de receita. A nossa meta são 15 mil participantes em 5 anos. Então, como eu digo, quando eu entrei na Chess, a Chess tinha 9 mil e poucos empregados nos anos 80 e nós tínhamos 2.600, 2.400 colegas já usufruindo da aposentadoria na fundação. Essa relação se inverteu. Eu acho que a Chess hoje está na faixa de 3 mil empregados, né, na ativa, pelo que eu acompanho, é próximo disso, e nós já temos mais de 9 mil participantes aposentados. Então, a nossa busca de sustentabilidade, tanto no segmento de saúde como de assistência, é buscar essa ampliação. E já tem outras entidades nos procurando para que a gente faça com eles um plano instituidor. Tem um outro desafio que nós também asseguramos o interesse, que é aquela regulamentação que obriga que os municípios e estados, em 2 anos, tenham seus planos de previdência complementar. E eles podem aderir aos planos das entidades de previdência complementar como a fundação. E no país tem 280 fundações. Nós fizemos parte das 36 ou 38 fundações que demonstraram o interesse de ser esse vetor de consolidação. Então, nós poderemos ter aí dentro de 2 anos a gente recebendo para a gente gerir fundos de previdência complementar de municípios diversos. Então, eu digo, Pernambuco tem 186, acho 186 municípios, o Nordeste é mais um tanto enorme, e para mim isso é uma grande oportunidade. A gente precisa se preparar para ter condições de ser essa solução para esses municípios. Mas isso para mim também é uma janela enorme que abre de atuação para a Fundação. Então eu não tenho dúvida que a gente
se a gente fizer o nosso dever de casa, fizer o nosso trabalho, seremos mais do que sustentáveis, né? Perfeito. Maravilha. Eu quero citar aqui a presença de Natália Moreira, apresentadora das lives da FACHESP. É uma live muito interessante, sempre tirando muitas dúvidas, e Natália maneja muito bem essa apresentação. Eu quero agradecer a presença dela também. Helder, existe uma idade certa, exata, para começar a investir? Paulo, eu digo sempre assim, que a idade é a partir de quando você nasce, sabe? Então eu digo, se o pai tem essa preocupação e começa já a fazer aquela pequena poupança para o seu filho e depois ele prossegue com essa poupança, o ganho é muito grande. Porque, como eu digo, se você tem tempo para isso, você vai usufruir dos juros compostos daqueles depósitos regulares. Se você desperta para isso, lá mais adiante, já com 40, 50, 60 anos, aí você já vai ter uma dificuldade grande, por curto espaço de tempo que tem, de compor uma reserva à altura do que você deseja ter de renda complementar lá adiante. Perfeito. Então eu diria que a idade é a partir do nascimento. Acho que já é a hora de começar. Então, diante disso, como é que a gente pode diferenciar o que existe de semelhante entre a previdência privada complementar e a pública? A gente tem como explicar isso direitinho? Sim. Veja, o nosso CD, o nosso plano do Realize Prev, ele é como a gente chama, um CD puro. As contas são individuais. Ele não tem risco de déficit, semelhante também aos planos de mercado, porque o que ele tem é alvo de rentabilidade. Então, ele não tem meta atuarial. Também, a princípio, ele não tem um patrocinador. Então, são as pessoas colocando conosco as suas contribuições e a gente aplicando e mostrando a rentabilidade dessas aplicações. A outra questão, Paulo, é a liberdade que o participante tem de, após 36 meses, fazer o resgate de todo aquele recurso que está na sua conta. Diferentemente dos planos até então que a gente tinha e que tem com os participantes, por exemplo, da ativa da Chess. Então, ele tem total liberdade, e é por isso que eu digo para as pessoas lá da Fundação, para os nossos empregados, dos nossos diversas equipes, que a gente entra num mundo diferente agora. Porque esses nossos participantes se assemelham, assim, muito fortemente realmente à figura do cliente. Porque a gente precisa vencer 2 desafios. O primeiro é botar para dentro de casa a nossa meta de 5 anos de 15 mil participantes. E a outra é reter esses 15 mil participantes. E a gente só irá reter com uma boa entrega. E aí a gente está assim, atento a isso. A gente não tem tido evasão, mas estamos cuidando disso, porque a melhor propaganda a gente entende que será o repasse entre os nossos círculos de amizade dessa experiência. Então, o que eu diria a liberdade é bem maior do que no outro plano. Após 36 meses, você pode resgatar aquela sua conta. A sua conta é individual e ela pode ser destinada a quem você determine, não apenas aos dependentes legais. Tá? Ok. Vamos ver algumas perguntas aqui a mais, Helder. Deixa eu ver aqui. Acho que tem uma aqui que está dentro desse ponto, né? Clarence Neri, ela pergunta: quais as perspectivas de recuperação da cota do plano CD? Pronto. Veja, a gente enfrentou aí no início da pandemia um afundamento grande dos investimentos. Não foi somente a Fundação, né? Também não foi somente o Brasil que enfrentou isso, mas o que a gente diz a Bolsa de Valores, o Ibovespa, estava em 118 mil pontos, chegou a 63 mil pontos e já passou de 90 mil. Já está próximo, de novo, acho que dos 100 mil pontos. Então, a grande queda, que eu diria, da renda variável, né, de 118 mil pontos para 63 mil pontos, já está quase se recuperando. A gente entende que isso, a médio prazo, Paulo, se recuperará tranquilamente, porque nós tivemos outras crises. Tivemos a crise do subprime, tivemos
diversas outras crises, e que isso acontece e a gente se recupera. Eu só digo às pessoas que a gente tem que ter um pouco mais de sangue frio, porque com essa redução da taxa de juros, a gente precisa, e já estamos fazendo isso, de se deslocar mais para a renda variável. E na renda variável, eu disse, a gente vai ter meses que vai ter uma cota negativa, no outro positiva, mas que a gente precisa ter um olhar de médio e longo prazo. Porque não é um mês que deu uma cota negativa que vai nos desesperar, porque a gente não está com a aplicação aí de curtíssimo prazo. Nós estamos fazendo uma aplicação para um futuro aí de médio e de longo prazo. Então, eu diria que, sim, a gente tem plena consciência de que a gente se recupera disso aí, já estamos nesse caminho. A cota aí de junho, acho que já vai mostrar uma recuperação, e temos esperança que a gente engrene novamente, sabendo do desafio grande que será para a economia esse período aí de pós-pandemia, para toda a economia do país. E a gente também espera que a gente seja um vetor de solução para isso, porque será necessário recursos para os empreendimentos, e a gente espera poder colaborar em bons investimentos, que seja bom para a economia do país, seja bom também para os investidores da Fundação. Ok. Temos uma pergunta aqui dentro desse ponto também. Eia Miranda, nossa querida Eia, ela pergunta, o que você chama de médio prazo? Eu digo médio prazo, prazos de 4, 5, 6 anos. Tá? Eu acho que isso é um médio prazo. A gente tem também conversado bastante na própria ABRAP, que esse conceito hoje de previdência, ele mudou bastante. A gente recebeu uma provocação em uma palestra do Congresso da ABRAP que a gente precisa parar de vender previdência com aquela figura, vocês que são de comunicação vão me entender, aquela figura daquele guarda-sol na beira da praia, vovô e vovó, e o netinho ali fazendo castelinho de areia na beira da praia. Os que estão hoje entrando conosco, eles não se veem esperando aquilo ali. Eles podem querer fazer uma previdência para daqui, sei lá, 8, 6 anos, 10 anos, passar um ano sabático, estudando fora e depois voltar. Então, para mim, isso é previdência porque isso aumenta a empregabilidade dessa pessoa. Então, a gente tem que ter em mente que aquelas pessoas que estão entrando conosco podem ter diversas necessidades daquela renda complementar, não somente para daqui a 30 anos. Elas podem querer, com 8, 10 anos, pegar uma parte disso, como eu disse, fazer um sabático, fazer um investimento, e a gente tem que estar pronto para isso. Então, esse é um mundo novo que a gente está entrando e que eu acho que vai ser extremamente salutar para todo mundo. Maravilha. Carla Almeida, ela aqui está dizendo, o DGPG de benefícios também está aqui presente na nossa live. Muito obrigado, viu, Carla, por estar aqui com a gente. Joia, Carla. Tendo perguntas, tendo acréscimos aí a colocar na conversa, no debate, pode ficar à vontade. Helder, qual é a diferença entre planos abertos e fechados? Veja, o nosso plano fechado, eu digo assim, que pela legislação, a gente agora com Realize Prévio, é uma formatação dentro da lei que mostra que a gente, Paulo, não é tão fechado quanto se falava sempre. Como eu disse, a gente pode agora, com esse plano do Realize Prévio, colocar nossos parentes de até 4º grau. Então, o exemplo que eu dou eu pude colocar o meu genro, e meu genro, ao entrar, o foco de 4º grau agora passa a ser ele. Então, ele pode, em seguida, agora colocar os 2 irmãos dele e a mãe dele. Ao irmão dele entrar, aí o irmão dele pode, dentro do raio dele de 4º grau, também colocar. Então, eu digo que é tipo uma árvore com seus galhos. Uma progressão geométrica que a gente irá atingir, eu acho que um universo tão grande quanto a gente entregue um bom produto e esse produto comece a ser veiculado. Como eu disse, se eu coloco um parente meu de 4º grau e ele pode colocar os dele, isso vai numa progressão geométrica, sabe, Paulo? Então, aí eu pergunto até que ponto a gente é esse F de fechada. Acho que não é mais. E nós estamos fazendo isso dentro da legalidade. E é importante, como eu digo, a gente avançar rápido nisso, porque como o mercado é mercado, o que eu digo é quando as entidades abertas perceberem
essa clientela que nós estamos captando, elas poderão, assim, não ficarem muito satisfeitas com isso e poderão tentar criar obstáculos para isso, né? Por enquanto, a gente não tem nenhuma manifestação nesse sentido. Mas a gente sabe que não é uma coisa agradável, sei lá, para as entidades aí de mercado perceberem que a gente agora tem essas opções, como eu disse, não só a gente, mas já passa, acho que 25 fundações no país que caminham nessa linha. Ok. Vamos ler mais alguns comentários aqui, Sim. perguntas. Estou vendo aqui que Tatiana Learte, ela fala, pelo que entendi, a recuperação dos investimentos nossos, da Fachesf, serão recuperados em 5 a 6 anos. É isso mesmo? Não necessariamente, Paulo. Isso pode acontecer bem antes. O que eu falo é assim, que a gente, ao poupar, acho que ao colocar um recurso desse plano de previdência, a gente, acho que tem em média, não um resgate imediato, mas eu acho que a gente sairá dessa condição muito antes disso. Tá? Como eu disse, por exemplo, renda variável já se recuperou 50% em 2 meses, em 3 meses. Chegou a 63 mil pontos o Ibovespa, já passou de 90 mil. Então, quem entrou naquela baixa, tá, já usufruiu bastante isso. E aí, nesse aspecto, nós tivemos uma grata e uma feliz coincidência. A gente começou o movimento de saída de renda fixa para renda variável exatamente nesse momento. Então, a gente pôde entrar nessa situação extremamente interessante de entrar em renda variável, um mercado em baixa. Houve fundações que fizeram essa migração antes, ninguém tem bola de cristal, né? Não estou questionando, mas que fez isso antes e pegou essa depressão e está fazendo essa saída agora. A gente saiu de renda fixa, indo para renda variável, estamos fazendo isso ainda em etapas, mas estamos fazendo isso coincidindo com essa deflexão aí, essa depressão da renda variável, que para a gente foi muito uma feliz coincidência, foi muito bom. Então eu diria assim, resumindo, para o que a gente espera antes disso, não é que seja em 4 a 6 anos, de forma nenhuma. Ok. Você já citou alguns dos planos e categorias que existem na Fachesf. Existem outros planos? Sim, Paulo. Nós temos, em termos de plano de previdência, nós temos o BD, que é um plano fechado, né? A patrocinadora em 2001 fechou, o BD e o BS. Nós temos o CD atualmente, que é o CD, que é o que nós usamos, né, todos os participantes da ativa, e nós estamos com um novo plano, por solicitação da patrocinadora, praticamente também pronto para ingresso dos novos participantes, que é um CD puro, que é muito semelhante ao que eu falei agora do Realize Prévio. Sim. A diferença é que nesse CD puro, os participantes da Chess terão a figura do patrocinador colocando os recursos iguais ao que eles colocam. Limitado, logicamente, pela legislação, que aí tem a CGPA regulando essa questão, mas é o plano que nós estamos, assim, próximos a lançar por solicitação da própria patrocinadora, que tem vantagens em relação ao outro e tem características, como eu disse, distintas. Mas ele é um plano, como eu disse, não tem déficit, ele tem meta de rentabilidade, e é uma formatação diferente desses planos anteriores. Beleza. Cada plano desse, Helder, ele tem um valor mínimo para começar a contribuir? Existem regras diferenciadas para o resgate de cada um? Como é que se dá esse processo? O nosso plano, agora que eu falei bastante sobre ele, o Realize Prévio, ele tem um ticket mínimo de R$50. Tá? E a gente tem uma satisfação de, com esses 930 participantes, nós estamos com um ticket médio aí, eu acho que próximo dos R$100 a R$110, quase que o dobro do que esperávamos. E o que a gente diz sempre assim, é que você com R$100, você entra numa festa junto com quem está com 8 bilhões para administrar, que é a Fachesf. Então, assim, você, quando vai nesses planos de mercado, o cara bota lá um fundo de investimento para você e diz aqui, para entrar o ingresso, o mínimo é, sei lá, R$20 mil, ou R$50 mil da primeira aporte. E o nosso, eu digo, não, você entra com R$100,
poupando junto conosco em diversos segmentos de investimentos que a gente está entrando porque a gente tem um patrimônio de 8 bilhões de reais e tem acesso àquele tipo de investimento. Então, eu disse, é uma forma democrática de a pessoa com 100 reais, como eu disse, entrar na festa de 8 bilhões de reais, que é o patrimônio da Fundação. Então, assim, o mínimo, Paulinho, é 50 reais de contribuição. E todos têm a mesma regra? Pode ter. Sim. Ao longo do tempo, você pode ter contribuições extraordinárias, que aí você é que se determina. Diz, olha, eu quero botar... Agora mesmo, quando houve essa questão dessa dificuldade, eu digo, olha, a hora agora, na minha avaliação, é uma contribuição extraordinária, porque você estará comprando mais cotas com o mesmo dinheiro. Então, se a gente acredita que vai se recuperar, a hora de ingressar com um capital a mais é essa. Se você tem possibilidade, se você tem recursos, a hora é essa de colocar. E nos nossos fundos da ativa, Paulinho, a gente tem uma limitação de 2% da remuneração do participante da ativa. Esse é o nosso plano CD a conceder. Correto. Qual é a orientação que vocês podem dar individualmente? Essas regras e essas normas, elas atingem todos de forma igual, homogênea? Sim. Ou vocês estudam caso a caso? Como é que se dá isso? Não, nós estamos à disposição lá para conversar e para até orientar as pessoas de forma customizada, mas as regras elas são válidas para um todo, para todos da mesma forma. Agora, a gente pode, fazendo esse trabalho de consultoria, conversar com as pessoas e definir para ele assim, olha, o que é que para você é interessante como sendo uma contribuição fixa e o que você deve colocar como contribuição extraordinária. Se você tem uma fonte de renda que ela não é linear, o que me indica é que você faça um valor que caiba todo mês dentro dessa sua renda, e naqueles meses que você tem uma ampliação da sua receita, que você faça ali uma contribuição extraordinária. Então, essa análise está lá à disposição de sentar e customizar, né, uma forma de contribuição, uma forma de aporte para cada realidade de cada participante. Nós criamos uma equipe que a gente chamou de venda ativa, que é a equipe que nos está nos dando suporte para efetivar essa venda, porque desde o começo aí acho que dia 14 ou 18 de dezembro, aí na inauguração do stand da nossa LSPEV, aí na sede da Chesc, eu disse que o nosso grande momento de venda, eu imagino, como empregado da Chesc, como participante, é o almoço de domingo, os nossos parentes. Então é preciso que as pessoas estejam com as informações necessárias para, como eu conversei com o meu genro, com meu filho, com minha filha, e mostrando a vantagem que era a gente sair de um PGBL do Banco do Brasil, por exemplo, para lá para a Fundação, e o que eu fiz com o consentimento deles, né? Então, isso é preciso que a gente tenha essas informações. E essa equipe que nós formamos para essa venda ativa, ela tem exatamente essa missão. Porque até então, o que a gente tinha, Paulinho, era uma venda passiva. Ou seja, o empregado da Chesc, ao entrar na Chesc, ele sabia que existia a fundação, a gente colocava muitas vezes um balcão junto com a Chesc, naquele momento ali de ingresso dos novos empregados, falava sobre a fundação e pegava ali aquele participante. Mas eu digo, essa é uma venda passiva, porque o empregado da Chesc, se ele quiser previdência complementar, tem que ser conosco. Então a gente tem um certo monopólio. Agora, com esse plano novo, não. Ou seja, a gente espera ser uma opção, além dessas outras diversas que tem no mercado. Então, quando eu falo no almoço de domingo e convenço, sei lá, meu genro a vir para cá, é porque eu tenho certeza que a gente vai entregar resultados melhores do que outros que ele tem aí em mente, ou que tem aí no mercado como opção. Beleza. Por falar nos outros planos também, né, que são oferecidos aí pelo mercado, a gente tem uma pergunta aqui. Eliel Marques, ele pergunta, por que não fazem sorteios igual a outros planos de previdência que existem no mercado? A gente tem, Paulinho, um custeio, uma taxa administrativa muito, eu diria, muito justa, muito exata.
qualquer ação dessa que você faz, de sorteio ou de os primeiros tantos inscritos terão um valor a mais da sua primeira depósito, isso implicará num custo a ser repassado para todos. Então, o que a gente espera, primeiro, é ganhar musculatura. Nós estamos chegando, como eu disse, perto do 1000º participante, e eu pedi para a Laura até, nesse momento, a gente fazer um barulhinho maior, né? A gente fez uma coisa quando tivemos o número 500, e agora com 1000, mas assim, a nossa meta é chegar nos 15.000. Quando a gente tiver com essa musculatura, acho que a gente poderá sim, ou até antes disso, mas com a musculatura, com um plano mais robusto, começar a ter ações mais fortes e que tenham um custo mais elevado. Por enquanto, a gente está com muito cuidado de gerenciar esse custo administrativo para os participantes que estão ingressando. Maravilha. Ô Helder, com relação à situação que a gente tem vivido agora, né, de isolamento social, da pandemia, como é que a FACHESF está trabalhando, como é que ela está reagindo aos obstáculos que essa realidade está trazendo para todos nós, né? E como foi que a pandemia atingiu a Fundação? Pronto. Todos os nossos processos, Paulo, eu tenho dito assim, que a gente tem os processos funcionando, rodando e entregando dentro do nosso padrão de qualidade. Foi um exercício assim, muito forte para a gente, porque a gente, como eu disse, não teve o tempo de se preparar, né? Foi uma coisa muito rápida. A gente começou aquela semana que findou, acho que na sexta-feira, 20 de março, né? A gente começa na segunda, terça-feira com a notícia, na quinta-feira ele tomou a decisão, na sexta-feira a gente estavam vindo todos para casa. E eu diria assim, que me surpreendeu altamente, assim, extremamente positivamente, das nossas entregas, das nossas capacidades de rodar os nossos processos. E agora é o contrário, a gente está trabalhando já no pós, né, no retorno, e a pergunta que a gente fez um grupo, fizemos um GT, uma portaria da presidência com um participante de cada diretoria, com um representante de cada diretoria, para saber o seguinte, a gente vai voltar para que normal? Qual é esse novo normal? Porque a gente viveu, aí estamos vivendo, mais de 100 dias dessa realidade. Tem dificuldade, sim. Eu não diria que foi só. A gente tem dificuldades de próprio contato com os participantes, mas eu diria que a gente teve um avanço grande em ferramentas como essa que a gente está usando agora. E que a gente tinha algum receio, ou tinha sei lá, o medo do desconhecido, o medo de usar isso. E a gente usou muito, estamos usando muito isso, né? Assinatura digital, nós estamos fazendo reuniões dos órgãos colegiados, dos conselhos, da diretoria, usando uma plataforma de governança corporativa e assinatura digital dos documentos. Então, assim, isso é mais agilidade, isso permite esse processo rodar. Logicamente que, como eu disse, temos dificuldade sim, mas eu diria que no cômputo geral, Paulo, eu posso afirmar que a gente não tem tido assim nenhuma reclamação por não atendimento face à pandemia. Agora, está sendo um aprendizado para a gente. Na própria ABRAP, eu conversando lá, nós fazemos parte do conselho, eu conversando com o presidente do conselho, que eu digo, olha, para mim o retorno, eu não sei se será nos moldes anterior, porque eu disse, você saía daqui de manhã cedo para uma reunião em São Paulo, era 3 horas de avião, 1 hora de táxi para chegar na reunião, depois 2 horas e meia de reunião, e depois de novo mais 4 horas para chegar de meia-noite aqui em casa, no bate e volta. Então eu disse, olha, não sei se a gente vai voltar para essa mesma realidade que era antes. Pode ser um híbrido, pode ser, sei lá, 2 reuniões dessa forma e uma presencial, mas para a gente assim, está sendo extremamente rico. E uma forma de aprendizado muito grande para todos os nossos processos. Mas, resumindo, a gente tem conseguido rodar e entregar todos os nossos produtos, eu diria assim, sem transtorno. Maravilha. Meu querido, vamos ler mais algumas perguntas aqui, a participação das pessoas. Tatiana pergunta aqui, e sobre os empréstimos? Os juros aumentaram? Não. Veja, a gente tem um benefício, como eu digo, que é o empréstimo, mas que ele, como eu digo, do balcão para dentro, ele é uma operação financeira.
para a Fundação. Ele é uma operação de mais de 320 milhões de reais. Esse é o valor da carteira de empréstimo ao participante. E o que a gente fez foi alguns ajustes, porque havia alguns casos em que a pessoa, ao pagar aquele valor tão mais baixo, ele não conseguiria nunca amortizar o principal. Certo. E aí, assim, isso quem iria quitar era no falecimento pela cota de quitação por morte, que a gente chama QQM. Então, isso termina encarecendo essa própria QQM e a encarece para todo mundo. Mas, assim, o que eu mostro sempre, Paulo, é que a gente não tem no mercado nada que se assemelhe a esse nosso empréstimo. E o nosso empréstimo, ele só precisa bater a meta atuarial. Então, quando eu estava aí na Chesf, nos procuraram todos esses bancos que fizeram aquele acordo da CUT, eram 26 entidades bancárias querendo nos oferecer empréstimo consignado. Eu desestimulei vários deles dizendo, olha, vocês podem até fazer um trabalho aqui de comunicação e de divulgação, mas o empregado da Chesf, antes de ir para vocês, ele tem uma opção com a fundação de retirar 10 remunerações por essa taxa de juros aqui. Eles não acreditaram. Eles disseram, como é isso? Eu disse, não, isso aqui é meta atuarial. Então eles viram assim, que não tinha esse mercado que eles esperavam, porque antes dele tem o nosso empréstimo. Agora o que a gente fez foi um ajuste. Fizemos um grupo de trabalho para rever o processo de empréstimo, a financeira pilotando essa questão, porque, como eu digo, isso é um benefício, sim, mas do balcão para dentro, isso é uma operação financeira de mais de 300 milhões, e que a gente tem que dar o retorno para todos os participantes. Então, o que a gente fez, Paulo, foi alguns ajustes no processo, mas que, volto a dizer, continua a não ter nada no mercado similar ao nosso empréstimo. Ok. Outra pergunta aqui de Eia. Para levar o PGBL do Banco do Brasil a uma perda grande? Não, você faz a portabilidade integral. Certo. Tá? Você abre uma conta conosco e depois chega lá e diz, eu quero fazer a portabilidade e levar o recurso que está lá no PGBL do Banco do Brasil para o nosso plano. Se ela me mandar, ou mandar para algum colega nosso lá da Chess, mas ela pode mandar para mim por e-mail, até os dados, assim, não precisa ser os valores exatos, você pode fazer uma simulação para ela. Beleza. Deixa eu ver aqui se a gente tem mais perguntas. O pessoal está participando bastante. Edinaldo Lima. O plano CD atual garante uma aposentadoria vitalícia. O CD puro necessariamente exigirá uma idade definida para o recebimento da aposentadoria, correto? Não, Paulo, assim, como eu disse, você tem liberdade plena de definir quando quer começar e como quer receber. Então, o que eu digo, as pessoas dizem assim, não, esse plano é um plano com data certa para você falecer. Eu digo, não. Você é que diz o seguinte, olha, eu quero receber, será dos 60 aos 90 ou aos 100. E depois dessa opção, isso pode ser modificado depois ao longo do tempo. Isso não é uma única opção de uma única vez e trava o sistema. Então, assim, você tem liberdade plena de dizer, não, eu quero receber agora isso em 5 anos, eu quero receber todo o meu recurso que eu tenho aí. Ou eu quero levar tudo. Ou eu quero receber 1% do que tiver do meu saldo aí corrigido, mês a mês. Então, assim, a liberdade, como eu digo, é total, porque aquele dinheiro que tem na sua conta individual, ele é todo seu. Então, assim, não tem idade mínima para começar a receber, nem idade máxima para você terminar de receber. A você é que fez a programação. Ok, dentro desse mesmo assunto, o PGBL de um filho menor pode ir? Sim, com certeza. Pode sim. Pode. Nas mesmas condições que você está lá no Banco do Brasil, no Itaú, no banco que for, estará conosco. Pode sim. Ok. Tem uma pergunta aqui muito parecida com a outra. Posso fazer a portabilidade do meu plano CD para um outro plano de previdência do Banco do Brasil? Aí você tem as regras nossas do resgate, né? Mas e você, se já for o CD concedido, não, você já está usufruindo do benefício. Se for o CD a conceder, você perderá a figura do patrocinador, porque a Chess não irá junto com você para essa nova opção que você imaginar ter aí no mercado.
Ok, mais uma pergunta aqui, deixa eu dar uma lida. Como os empregados da Chesf podem preparar melhor sua aposentadoria ao longo da carreira? Você pode falar um pouco sobre a contribuição eficiente no plano CD? Pronto. Veja, existe, como o próprio nome diz, a contribuição eficiente é aquele valor limite em que você vai e a patrocinadora vai junto com você. A gente tem feito um exercício de ano a ano, mostrar para os participantes o que significou ele ter ficado abaixo dessa contribuição eficiente naquele ano e no seu benefício projetado. Porque eu digo, olha, como é uma casa fortemente de engenheiros, né, e de administradores, e de economistas, de forma geral, eu disse, o número, o exemplo numérico, acho que convence mais do que muitas palavras. Então a gente tem feito, Paulo, mostrando assim, olha, o que é que significa você ter ficado R$ 100 por mês abaixo da contribuição eficiente. Então isso dá R$ 1.200 no ano? Não. Isso dá 2.400. Porque os 100 que você não botou, com mais os 100 que a patrocinadora não botou. Então 2.400 a menos, ano a ano, o que é que significa lá na frente? Então o que eu digo é que normalmente eu vi isso com os colegas, a gente quando ingressa aí com seus 22, 24 anos, acha que isso é um futuro muito distante. E eu me lembro ainda claramente, eu na recepção do André Falcão, esperando para entrar e fazer entrevista com o chefe da divisão. E já se passaram aí 36 anos. Então, assim, a gente entra e bota muitas vezes a contribuição mínima, perto daquele 2, 2,5%, então depois eu melhoro isso. E esse tempo depois vai passando, e você vai perdendo, como eu disse, a oportunidade de tempo de ser rentabilizado esse investimento, e a patrocinadora que teria colocado com você muito mais recursos. Então, assim, não é uma boa tática, né, você adiar a ida para essa contribuição eficiente, esperando que lá na frente você faça isso. Você já perdeu um bom tempo. Maravilha. Helder, a gente está caminhando aqui já para o finalzinho da live, mas temos umas perguntas aqui que a gente até roteirizou antes. Vamos falar um pouco sobre elas, né? Como os segurados foram atingidos pelo déficit equacionado de 5% da suplementação a menos? Pronto. Veja, a gente teve um equacionamento definido no final do ano passado, implementado a partir desse ano, no final do ano retrasado, aliás, implementado e construído no ano passado e iniciado, acho, nesse ano, em abril, que deu em torno aí de 5,07%, 5,05%. O que é o equacionamento de um plano de previdência? É quando os seus compromissos superam a sua reserva e a rentabilidade dela. Não necessariamente por uma rentabilidade baixa, que não é o nosso caso. Se você olhar ao longo desses últimos 19 anos, 2001 para cá, quando o plano foi criado, consistentemente, ano após ano, a gente superou a meta. Agora, a gente tem fatores atuariais que superam essa meta atuarial. Graças a Deus, a tábua de mortalidade de vida ela sempre está sendo revisada para mais. As pessoas estão vivendo mais. Na hora que você vive mais, eu preciso ter recurso para remunerar essas pessoas. Então, por exemplo, essas pessoas que tiveram esses 5,07% agora em abril, em junho, elas tiveram quase 7% de correção pelo próprio GPM. Então, como eu disse, ficou quase que com valor absoluto, valor líquido, né, de um reajuste positivo de 2%. Então, assim, que é, como a gente disse, a própria questão do GPM como indicador para a gente é uma coisa que nos preocupa bastante, porque é um indicador assim, que quase ninguém mais está usando nos fundos de previdência. Os nossos ativos, eles não são indexados em GPM, mas a gente tem um compromisso em GPM. Entendeu, Paulo? Então, assim, eu diria que os 5%, para mim, assim, ele está no valor administrado, como eu disse, porque com 2 meses em seguida, todo aquele grupo teve um reajuste próximo dos 7%. Maravilha. Houve aposentados que saíram agora recente com perdas na aposentadoria por conta das baixas nas bolsas de valores, né? Sim. Por causa da pandemia. Tem como recuperar? Tem. É uma simulação que eu faço para todos os colegas que chegam lá, que
chegam até na minha sala, eu faço a seguinte simulação, e até pedi que nas agências regionais nossas a gente faça essa simulação, que é o seguinte, olha, qual seria o seu benefício se você tivesse saído, sei lá, com a cota de dezembro, que foi uma excelente cota, e fazer para ele a simulação de quanto precisaria ele aportar para assegurar aquele novo benefício. E assim, e muitas vezes, Paulo, a surpresa é positiva, que não é um recurso tão elevado. Sim. Tá? Então, o que eu digo é, você pode, nesse momento da sua opção, fazer uma contribuição extraordinária e assegurar o benefício que você deseja, que seria o maior. Ou fazer uma segunda conta conosco do Realize Prévio. Tá? Que também é uma outra opção. E nessa segunda conta você pode colocar lá o recurso que você desejar e fazer uma complementação aí dos dois rendimentos. Maravilha. Em caso de uma privatização, Helder, como fica a Previdência FACHESP? Paulo, o que eu digo sempre é assim, a patrocinadora continuará com o papel de patrocinadora, ela tendo o perfil estatal ou privado. Tá? O que a gente precisa ter sempre é aquele cuidado que falou agora há pouco atrás, de mostrar que nós somos competitivos, que nós temos sustentabilidade e que nós temos bons produtos a entregar por um custo adequado. E aí, eu digo sempre que seja patrocinadora estatal ou privada, ela estará sempre nos cobrando isso. Então, assim, eu não tenho muito receio. A gente vê no mercado, no próprio setor elétrico, fundações que passaram por isso. A FUNCESP, em São Paulo, ela congrega várias daquelas distribuidoras que ficaram como patrocinadores da FUNCESP, que foram privatizadas, a Eletropaulo, a CPFL, várias. Aqui nós tivemos o exemplo aí do Grupo Neoenergia, né? Então, o que eu digo é, a nossa preocupação é de constantemente buscarmos sustentabilidade e competitividade. Nosso planejamento estratégico ele foi reformulado e ele só tem esse objetivo. É o único objetivo, que é a sustentabilidade. Abaixo dele tem todas as nossas ações. Aí, como eu digo sempre, se você levar mais de 30 segundos para linkar uma ação daquela com sustentabilidade, reveja aquela sua ação. Certo? Tudo que a gente está fazendo é buscando essa sustentabilidade da fundação. E aí, no cenário como esse, como é que fica a questão do PAP e a FACHESP Saúde unificados? Bem, a gente está participando de um GT na Eletrobras, um GT de saúde, em que participa lá a CHESP e a FACHESP, buscando essa solução unificada. E o que eu tenho dito sempre é que nós temos condição de, nesse processo, ser vagão e não só locomotiva. E a gente tem mostrado e tem tido espaço para a gente mostrar isso. Então a gente tem lá participado de forma ativa, mostrando que a gente tem expertise, a gente tem conhecimento e tem condição de fazer esse papel. Agora, essa formatação de como será, Paulo, a gente ainda não tem isso muito bem definida, como será esse modelo futuro. Mas o que a gente está buscando e conseguindo espaço para isso foi de participar dessa discussão. Então, isso nós estamos participando e buscando influenciar e que a gente pode ser solução para isso aí. A próprio ingresso de novos participantes na saúde, que é esses participantes que entram no Realize Prévio, já nos dará também uma escala maior. Porque o que a gente só estava vivenciando nos últimos anos era a saída das pessoas. E agora a gente passa a ter o ingresso de novos participantes. Então, isso também nos dá uma oxigenação maior aí, e é bom para a gente no plano de saúde. Maravilha. Helder, meu querido, a gente está caminhando agora para o finalzinho da live. Eu acho que tem ainda muitas questões, as pessoas têm muitas dúvidas ainda, e o interessante é utilizar os nossos canais, né? Tanto da CHESP quanto da FACHESP, enviar os e-mails, falar através dos nossos directs, fazer as perguntas, os questionamentos. Então, sempre tirar as dúvidas, porque esse assunto, às vezes a gente acha que sabe, né? Mas tem detalhes que a gente perde e aí é um prejuízo grande mais tarde para a gente, né? Eu estou vendo aqui um comentário, né, falando justamente disso, Alba Fernandes,
Só soube Um quando abraço. fizeram um primeiro movimento na sede, quando recebemos um e-mail. Até então não tinha conhecimento, perdi muito. Aliás, muitos perderam. Uhum, Então é isso, né? Então ficar sempre atento perfeito. e ficar buscando informações, porque as situações mudam, né? A gente viu aí o caso da pandemia, como é que fica o nosso dinheiro investido, como é que fica o nosso investimento também, e é bom sempre estar se atualizando e nada melhor do que ir na fonte, conversar diretamente com a FACHESF, tirar as dúvidas com o pessoal que faz o gerenciamento do PAP e ir nesse caminho. Meu Com querido, certeza. a gente vai finalizando. Eu quero agradecer demais a sua presença aqui, né? Trouxe um assunto que desperta muito interesse nas pessoas. E você pode fazer suas considerações finais, seus agradecimentos. Fique à vontade. Tá ótimo, Paulo. Bem, para mim foi uma satisfação muito grande, né? Eu digo que eu tenho duas casas, a Chess e a Fachesc, me sinto em casa nas duas. É uma satisfação grande ver as pessoas que apareceram aqui com perguntas, assim, como eu disse brincando, depois de 36 anos a gente conhece praticamente todas, né? Isso é uma satisfação muito grande. Como você falou, nós estamos lá de porta aberta para receber os colegas e conversar com eles. Essa é outra vantagem competitiva que eu falo bastante, é que a gente tem rosto e voz. E Perfeito. muitas vezes um plano desse de mercado, você não tem nenhum acesso ao que a gente oferece, ao que a gente tem com os participantes. Então, nós fazemos questão de ocupar esses espaços. Eu tenho conversado muito com a nossa área de comunicação, que é preciso incrementar bastante isso. Nós temos tido as ferramentas aí de redes sociais, eu tenho participado de alguns grupos focais, indo diretamente conversar com esse grupo. Eu sei que daquele grupo irradiará a comunicação. E como você falou, o importante é que a gente busque incessantemente essa comunicação, porque a mente humana ela não deixa vácuo, ela ocupa com algum pressuposto, ou seu ou de alguém. E aí Verdade. gera o ruído de comunicação ou o mal entendimento. Então eu disse, olha, teve uma dúvida? Liga para mim, liga para o diretor Luiz da Penha, para o diretor Raimundo Jorge, para o superintendente de saúde Silvio Sherpak. Se tem dúvida, nos procure. Nós estamos aqui abertos exatamente para isso. E não é incômodo nenhum, a gente existe para isso. Nós estamos aqui exatamente com essa missão. Então, é um agradecimento, uma boa noite para todos, saúde para todo mundo, né? E que a gente saia rapidamente, se Deus quiser, dessa pandemia. E sairemos, acho que, mais fortes e mais preparados. Beleza. Muito obrigado a todos. Maravilha. Obrigado, obrigado, Helder. Obrigado, Laura. Obrigado a todos da FACHESF pela grande parceria aí junto com a gente sempre. Eu quero agradecer a todos que estiveram aqui presentes, que participaram ativamente aí da live, contribuindo, enriquecendo mais esse canal que a CHESF tem para falar com seus empregados e com a população em geral. Muito obrigado a todos. Um Convido abraço. vocês para terça-feira que vem, né, Helder? A gente está aqui de Sim, volta com outro tema, com outro convidado e espero a participação de vocês novamente. Muito tá obrigado e ótimo. até lá. Valeu. Um abraço, Paulo. Boa noite. Abraço. Tchau.